Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Bom, nós vamos interpretar em poemas os efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Também compreender as imagens e sua relação com o texto verbal, como forma de apropriação desse tipo de texto literário e sensibilização para o lado estético. É muito importante nós percebermos, como esses poemas, esses textos, eles fazem parte, do nosso dia a dia e eles nos trazem encantamento, beleza, dinamismo, Sempre que nós lemos esse texto, nós conseguimos refletir sobre os aspectos apresentados nele com muita facilidade, O que nem todos os textos nos trazem, Então o poema, ele com certeza já fez parte, de vários períodos aí da sua vida escolar, E ele vai continuar ainda fazendo parte por muito tempo, porque é um texto que vai desde a nossa infância até a nossa fase adulta, ou quase adulta, pelo menos ali no ensino médio, certo? Vamos seguir. Bom, começando a nossa conversa aqui, Todos os poemas são escritos em versos e estrofes, o que vocês acham? Será que todos os poemas realmente têm que ter? Senão eles não são poemas? Se não tiver verso e estrofe? Pense um pouquinho a respeito, Nós temos que refletir. Será? Será mesmo? Você já ouviu falar em poema visual, por exemplo? Será que nós podemos ter poemas formados apenas por imagens? Ou por uma mistura de imagem e alguns textos? Algumas frases, enfim, alguns versos, Então, com certeza, observando, esse lado do poema visual, nós podemos refletir que nós poderíamos ter, textos aí de poema sem essa estrutura de versos e estrofes, como nós temos aí como um formato aí consolidado praticamente dos poemas, certo? Então, com certeza nós vamos descobrir muito mais a respeito desses poemas visuais. Vamos fazer a leitura de um poema visual? Então, nós vamos compreender que isso realmente acontece, Essa combinação de imagem e parte visual. Visual e verbal. Olha lá, nós temos lá o formato. O título é Xadrez, deste poema visual. Observe a composição. O que nós temos ali, Temos palavras, temos imagem, temos o uso de cores. O que isso está representando? Que formato nós temos ali? Por exemplo, semelhante a de um tabuleiro de xadrez, certo? Nós temos ali o uso das cores que formam ali, as peças do xadrez, o branco e o preto. Nós temos também algumas palavrinhas escritas. Vamos ver quais são elas. Amor, ardor, a dor. Percebam que uma das palavras, a segunda palavra aqui apresentada, ardor, uma das letras está fora do tabuleiro. Será que na nossa vida nós temos algumas coisas que estão fora de uma rotina, que estão fora das regras, que estão fora da realidade, ou fora da normalidade? Muitas vezes nós temos sim os nossos problemas, as nossas imperfeições, e nós precisamos repensar a todo momento para as nossas atitudes serem de acordo com o que a sociedade precisa, Ser uma sociedade compreensiva, amorosa, porque senão a vida acaba sendo sempre mais difícil, Onde há ódio, rancor, a sociedade não caminha bem, certo? E pensando nessa palavrinha inicial ali, amor, Amor é um sentimento bom, a princípio, mas às vezes ele provoca confusão, dor em muitas pessoas, Não é fácil você amar uma pessoa e perceber comportamentos equivocados, errados dessa pessoa, Então talvez essas peças às vezes vão se movimentando na nossa vida, como lá no xadrez, e nós temos que interpretar isso da melhor forma para, conseguirmos viver da melhor forma possível. Beleza? Vamos seguir? Falando sobre poema visual, como o próprio nome diz, O lado visual do que nós visualizamos, da imagem formada,
é muito importante para a compreensão desse poema. É diferente daquele poema escrito em versos e estrofes. Vamos ver então a respeito. Este poema visual é um tipo de poema que combina palavras com recursos visuais e gráficos, como as imagens, as cores, a organização das palavras também na página. Os poemas visuais, eles procuram dar movimento e múltiplas significações às palavras escritas. Então é isso. As palavras, como elas estão dispostas ali, elas vão formar imagens, né, que estão relacionadas ao tema, ao conteúdo apresentado naquele poema, né? Então, às vezes, nós temos a parte escrita e a parte de imagem vai estar relacionada a essa parte escrita, certo? Agora, a nossa atividade número 1. Observe o poema novamente e responda no caderno. Como o autor faz para transmitir a ideia de movimento às palavras? Pense a respeito, já voltamos. Legal, e aí? Conseguiu refletir, pensar a respeito, né, da organização aqui deste poema, né? E você conseguiu então estabelecer aí uma resposta? Vamos ver se você se aproximou, né, ou respondeu algo semelhante do professor. Vamos ver. Então, olha lá, a imagem, né, aqui ela vai se assemelhar, parecer com o tabuleiro utilizado para jogar xadrez ou dama. As peças do jogo, elas devem ser movimentadas. As letras seriam como as peças do jogo. Então, elas não estão todas preenchendo os quadrinhos, né? Algumas estão fora do tabuleiro, por exemplo, e aí, em algum momento, elas podem se encaixar em algum daqueles quadrinhos vazios, por exemplo, né, para formar ali o jogo como um todo, né? E a vida também é assim, né? As peças nem sempre estão encaixadas e elas precisam o tempo todo de alteração para ver o melhor caminho a ser percorrido na nossa vida, certo?
Perfeito? Vamos refletir um pouquinho? Olha lá. Como será que as palavras amor, ador, dor, utilizadas no poema se relacionam? Será que é por expressarem sentimento e sensação? Ou por expressarem atitudes e comportamentos? O que será que é? Né? Então, pensando aqui, o que será que é amor? Amor é um sentimento, certo? Um sentimento, a princípio, bom, mas que às vezes as pessoas visualizam isso de outra forma, né? E acabam fazendo mal a si mesmo ou aos outros, tá? A dor e dor também são sentimentos? Será? Sensações que nós podemos ter? Sentir dor não é legal, não é mesmo? Tanto a dor física como a dor emocional, né? Alguma coisa que não está legal na nossa vida. Então, isso também nós precisamos pensar. Então, olhando por esse modo, né, eu acredito que a resposta da alternativa A seja a que mais se relaciona, né, com essas palavras. Então, expressam sentimentos e sensações. Vamos ver mesmo se está correto? Olha lá, isso mesmo, né? Então, expressam sentimentos e também sensações que nós temos na nossa vida. Beleza? Vamos seguir. Vamos ampliar o nosso conhecimento. Vamos conversar um pouquinho. Um poema visual, né, quase sempre ele tem a disposição das frases e das palavras que não seguem a estrutura tradicional do verso e da estrofe, né? Então, o que é o verso? O verso é cada linha de um poema, por exemplo, né, no poema comum. E as estrofes é o grupo, né, de versos que vai formar algo semelhante a um parágrafo num texto tradicional. Então, nós percebemos que esses poemas visuais, eles não se preocupam em nada com isso. Às vezes tem rima, às vezes não tem rima, às vezes tem versos, né, dispostos, às vezes não tem, né? Então, tudo isso é pensado de uma outra forma, porque é um poema que traz um outro sentido, né? A preocupação é uma preocupação visual e reflexiva, que isso cada um vai interpretar de uma maneira diferente. Não há modos iguais de se pensar, há modos semelhantes, né? Próximos de pensar, mas igual ninguém pensa, com certeza não, né? Perfeito, então. Vamos fazer a leitura de um poema, né? Mas antes vamos observar a imagem aqui, né? O que será que essa imagem está representando, né? Observe aqui a disposição, né, das palavras, das frases e como isso vai formar uma imagem, né? Que imagem está sendo representada? O que você consegue ver neste poema, né? O que será que essa imagem está sugerindo a nós? Nós podemos pensar a respeito, né? Pode ser que algumas pessoas tenham uma sensação, outras tenham uma sensação diversa, diferente, né, a respeito. O nome, então, desse poema é Xícara, né? Então, observando a imagem, nós conseguimos ver, sim, a presença de uma xícara formada. Mas essa xícara, será que ela está vazia? Não, né, pessoal? Nós percebemos ali que há uma espécie de fumaça formada ali pela disposição das letras, das palavras, enfim, né? Beleza? Vamos então fazer a leitura? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí, você gosta de tomar café? Né? Será que o café lhe traz uma sensação boa, agradável? Né? Além de ser aquela ideia da alimentação, né? De tomar o café da manhã, o café da tarde, de servir café às visitas, né? Ou de ir visitar alguém e receber ali café, né? Então, todo esse carinho, esse amor, esse sentimento também podem estar representados, né, pelo café. Não é o fato só do alimento, né? Porque quando você serve esse café a alguém que vai lhe fazer uma visita, você está depositando ali carinho, né, àquela pessoa. Então é muito importante. E aí fala, né, existe coisa mais gostosa? Então, aquela ideia, né, de se formar ali um grupo, né? Quando a gente está reunido ali para tomar um café, a gente está ali entre pessoas queridas, né? Pessoas que fazem parte do nosso convívio. Então,
não é necessariamente só o gosto do café que é bom, né? É essa união, essa proximidade de estar tomando café próximo a pessoas que são importantes para cada um de nós, certo? Veja, aqui nós temos a presença, né, uma mistura, né, de elementos verbais, que são as palavras, as frases, com a combinação de elementos não verbais, que é a parte visual. Então, essa imagem aqui formada, representada, né, da xícara, né, da questão da fumacinha ali, do vaporzinho subindo, né, toda essa ideia aqui é representada, então, pelo uso de elementos não verbais, né, a parte visual, que também é texto. A parte visual também pode ser considerada texto. Por exemplo, na nossa vida, os símbolos, as placas de trânsito, as obras de arte, tudo isso pode ser interpretado, mesmo que não tenha ali nenhuma palavrinha escrita ou nenhuma letra escrita, né? Só pela imagem eu consigo tirar ali informações que formam então aquele texto visual, perfeito? Olha lá, elementos verbais, o que são eles, né? Com certeza as palavras e a pontuação, né? Olha lá os exemplos. Existe coisa mais gostosa? E os elementos visuais, que é a disposição das palavras no poema, que acabam imitando uma xícara, soltando o vapor. Olha ali, né? Então, ao lado nós percebemos então essa imagem da xícara, né? Uma xícara de café soltando o vapor de um café quente, né? Gostoso, saboroso, que é ali compartilhado entre pessoas, né, próximas, tá bom? Agora, atividade número 2. Vamos lá. Perguntinha: sobre o que esse poema trata e que elemento visual nos remete à ideia de bebida quente? Pense a respeito e já voltamos. Legal, vamos fazer a conferência então para ver se vocês acertaram. Vamos lá, então, sobre o que esse poema trata, né? Observando aqui, trata então sobre o café sendo quente do bule, da xícara, do prazer do eu poético em sentir o cheiro e o gosto de café. Então essa sensação aqui é importantíssima, né? Então dá um gostinho de infância, de lembrança, né? E que elemento visual nos remete então à ideia de bebida quente, né? Então é justamente aquela fumaça, o vapor ali saindo, né? Então isso é representado pela forma disposta ali dos versos. Então é importante, interessante fazer essa observação. Agora atividade 3, olha lá.
Sobre a forma, porque o autor no final do poema afirma, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Já voltamos. Legal, e aí, conseguiu responder? Ficou em dúvida? Então o professor vai lhe ajudar. Vamos juntos então descobrir o porquê então, né? Foi utilizado no final do poema esta expressão. Olha lá. Então, porque no final do poema, né, ou seja, as duas últimas orações seguem a estrutura horizontal do texto já, né, em prosa, formado, né, de uma outra forma. Então, isso também precisa ser observado, notado por você. Beleza? Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho juntos. Olha lá. Além da função de marcar a entonação de uma pergunta, que outra função foi dada ao ponto de interrogação pelo autor do poema? Né? Como será que foi a função aqui? Né? Dentro do poema, observe a imagem ali. Qual foi a função do ponto de interrogação? Vamos conferir? Olha lá. Então, aqui o ponto de interrogação, ele teve a função de representar a alça da xícara. Então, ajudou a compor a parte da imagem. Olha que interessante. Então, nós percebemos aqui também o uso da criatividade, tá bom? Muito interessante. Conferindo o que nós fizemos durante a nossa aula, vamos lá. Fizemos a leitura e conhecemos o poema visual. Vimos que além do lirismo nele contido, a forma é muito importante, inclusive contribui, né, sobremaneira para a interpretação do texto. Interessantíssimo, né? Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre poemas visuais. No mais, agradeço a sua participação e até a próxima.